Pois é, pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, certo? Desejo a todos aí um forte abraço. E hoje o tema a ser trabalhado é capitalização simples. Hoje nós iremos falar a respeito de juros simples, de capitalização simples, verificar que toda capitalização simples ela pode ser feita ou capitalizada diariamente, mensalmente, anualmente, que cada uma dessas representações ela traz uma siglazinha que a representa, a D ao dia, a M ao mês, a A ao ano, certo? E vamos entender como é que funciona e como é que a gente pode estar utilizando a fórmula dos juros, que é a fórmula do J igual a CIT, capital vezes a taxa vezes o tempo, respondendo aqui de modo bem sucinto alguns exercícios para que a gente possa estar praticando e vendo o quanto é simples resolver esses problemas de capitalização simples. Então, galera, o vídeo agora está falando a respeito de porcentagem. Porcentagem nada mais é do que a quantificação de um número representado pelo símbolo de percentual. Então, o que é que nós precisamos entender? Que todo número ou que toda porcentagem ela é representada de três maneiras. A gente pode representar a mesma de forma percentual, de forma fracionária ou de forma decimal. Quando eu tenho uma porcentagem a ser representada, ela pode acontecer na forma percentual, que é fazendo uso dos símbolos de porcentagem, como vocês podem estar aqui observando, 5%, 7%, 12%, mas ela pode também ser representada na forma fracionária, onde vocês podem estar observando aqui, ó, 5%, 7%. E não necessariamente precisa o denominador ser 100. Qualquer fração de já, ela já automaticamente representa um percentual. Como, por exemplo, se tivermos 1 sobre 4, o que é 1 sobre 4? É 1%? Não. É 4%? Não. 1 sobre 4, ele é 25%. Mas por que ele é 25%, professor? Primeiramente, regra intuitiva da matemática. O que seria esse 1 sobre 4? Esse 1 sobre 4, matematicamente, geometricamente falando, se tivermos 4 partes iguais, 1/4, na verdade, é uma parte de um total de 4. Então, se eu tenho 4 partes de um todo, 25, 25, 25, 25%. Então, se é apenas uma parte de um total de 4, essa parte representa 25% desse total. Da mesma forma que eu poderia analisar pela ótica de que 1 dividido para 4 vai dar o quê? 1 não pode dividir para 4, né, pessoal? Então, boto 0. 0, vírgula, e acrescento o 0 aqui. Daí eu tenho agora 10. 10 dividido para 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 10, 2. Ah, mas 2 ainda não pode dividir para 4. Beleza, acrescento 0. 20 dividido para 4, agora dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Logo, 1 dividido para 4 vai dar quanto? 0,25. E o que é 0,25? É a representação decimal de 25%. Logo, como eu disse, não necessariamente a fração precisa vir acompanhada do denominador 100. Ela pode muito bem ser qualquer uma outra fração. Entretanto, no momento que ela está como fração, aquele quociente ou o resultado daquela divisão, ele sim representa um percentual. No caso do exemplo, 1 sobre 4 equivale a 25%. Por quê? Porque 1 dividido para 4 dá 0,25 e 0,25 é a forma decimal que representa 25%, ok? Dando continuidade, além da forma percentual e da forma fracionária, temos também a forma decimal, que é essa daqui, ó, que nada mais é que resultado das divisões. Se eu pegar 5 e dividir por 100, vai dar 0,05. 7 dividido por 100, 0,07.
12 dividido por 100, 0,12. 101 dividido para 100, 1,01. Ou seja, isso aqui representa 5%, isso aqui representa 7%, isso representa 12%, e isso aqui representa 101%. Mas, professor, quer dizer então que 5%, tá tudo aqui, ó. Isso é 5%, isso é 5% e isso é 5%. Só que escrito de modos diferentes. Aqui eu tenho 5% na forma percentual, aqui eu tenho 5% na forma fracionária e aqui eu tenho 5% na forma decimal. Ambos são 5%, entretanto, cada um escrito da sua maneira. Forma percentual, forma fracionária, forma decimal, ok? Então, resumindo, se eu tenho 3% na forma percentual, é a mesma coisa que 0,03, que é a mesma coisa que 3 sobre 100, ou seja, isso é igual a isso, que é igual a isso. Tudo aqui representa 3%, da mesma forma que aqui embaixo tudo representa 17%. Vamos praticar e resolver alguns exercícios agora. Olha aí, exercícios para a gente estar praticando e muita atenção para a gente pegar a manha de como resolver ou lembrar de como resolve esse tipo de procedimento aqui, ok? Calcule o percentual pedido. Nesse caso aqui, o percentual pedido é 5% de 1.200. Mas, pô, o que é 5% de 1.200? O que eu costumo sempre dizer para os meus alunos é que esse de, ele vai ser transformado no sinal de vezes. Então, 5% de 1.200 é como se eu estivesse querendo dizer a seguinte expressão: 5% vezes 1.200. É como se eu estivesse querendo dizer essa expressão em outras palavras. Então, 5% de 1.200 é 5 sobre 100 vezes 1.200. Daí eu posso simplesmente pegar e simplificar, ó, esse zero com esse zero com esse zero. Vai sobrar quem aqui? Vai sobrar 5 vezes 12. 5 vezes 12 vai dar 60. Então, eu posso concluir rapidamente que 5% de 1.200 é igual a 60. Se fosse em reais, rapaz, eu quero 5% desses teus 1.200, o cabo vai te dar 60 reais. Ah, se fosse em tempo, rapaz, eu quero 5% desses teus 1.200 minutos, ele vai te dar 60 minutos. E assim sucessivamente. A mesma coisa aqui, ó, na letra B, como é fácil, como é simples, ó. 7% de 512. Então eu vou só reescrever, ó. 7 sobre 100 vezes 512. Que daí, nesse caso, como não tem zero aqui para eu simplificar, eu vou multiplicar 7 vezes 512. Quanto é 7 vezes 512? 3.584, dividido para 100. Daí, lembrando que toda divisão por 100, basta a vírgula andar. São quantos zeros aqui? São 2, então a vírgula vai andar 1, 2 casas. Então vai ficar 35,84 como resultado do nosso problema. Em outras palavras, quanto é 7% de 512? 35,84. Se fosse em reais, rapaz, eu queria 7% de 512 reais. A resposta seria R$ 35,84, ok? Resolvendo aqui a letra C, o último, mas não menos importante. Aqui, ó, 12% vezes, ó, o de vezes 342,51. Aqui o que é que eu vou precisar fazer? Ó, não tem zero para simplificar, então eu vou simplesmente multiplicar. 12 vezes 342,51 vai dar 4.110,12. Dividido para
100. Vocês lembram, né? Pelo amor de Deus. Aqui não tem nada, então é 1. Aqui não tem nada, então é 1. Numerador com numerador, denominador com denominador. Numerador com numerador, denominador com denominador. Primeira aula, primeiro momento da aula, por favor, não esqueçam. Então agora eu vou dividir esse número por 100. Que foi que eu disse a vocês? Divisão por 10, por 100, por 1000. É só você verificar a quantidade de zeros que tem e movimentar a vírgula. Nesse caso, a vírgula vai sair daqui, ó, e vai movimentar duas casas. Por quê? Porque tem 2 zeros. Então, a minha resposta vai ser 41,1012, que é aproximadamente 41,10. Ou seja, se fosse tratando de reais, mais uma vez, até porque percentual geralmente, não é regra, mas na maior parte dos problemas envolve dinheiro, o percentual de 12% de 342,51 seria R$ 41,10, mas não necessariamente se trata de dinheiro. Pode ser percentual de tempo, percentual de tamanho, percentual de massa, percentual de uma série de situações, ok? Então, calcular a porcentagem de um determinado número é simples, como vocês puderam estar observando na resolução desses exemplos aqui. Beleza, pessoal? Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa aula e o tema a ser trabalhado hoje é a respeito de juro simples. Estamos ainda revisando alguns assuntos do ensino do 8º ano. E o tema que nós escolhemos para abordar será esse, juro simples. Então, primeiramente, quando se trata de uma capitalização simples de um determinado valor monetário, nós vamos ter o que nós chamamos de juro, e juro nada mais é do que o valor que será acrescido a um determinado capital, do qual se está colocando dentro de uma transação. Então, para eu calcular esse juro dentro de uma capitalização simples, ou seja, o juro simples, é necessário que nós façamos uso dessa fórmula, que o juro vai ser igual ao capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo. Então, juro é igual a CIT. Quem é CIT? C de capital, I de taxa, T de tempo. Alguns livros trazem o tempo representado pela letra N. Eu gosto de trazer o tempo representado pela letra T. Mas entendam que o juro vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Ok? Baseado nisso, a gente pode concluir que toda capitalização ela vai acontecer de tal modo a termos juros capitalizados em ano, meses ou até mesmo dia. No caso aqui, como é diário, então é AD. AD, ao dia, certo? Deixa eu só consertar aqui, é ao dia, certo? Se não for ao dia, pode ser mensal, ao mês. Se não for ao mês, pode ser anual, ao ano, mas pode também ser ao semestre, ao bimestre, ao trimestre, mas as notações mais utilizadas para capitalização seria essa: ao dia, ao mês, ao ano, representado por essas siglazinhas aqui, AD, AM, AA. Sendo que quando a gente faz uma capitalização dentro de uma transação de juros simples, geralmente, ou como consequência, nós vamos encontrar o que nós chamamos de montante. E o que seria esse montante? Nada mais é do que o capital inicial da transação, mais o juro obtido dentro dessa transação. Então, eu tenho M igual a C mais J, onde M é o montante, igual a C, que é o capital inicial, mais J, que é o juro da transação. Ok? Então, juro simples se dá basicamente, de modo bem introdutório, por essas duas relações dentro desses termos de capitalização. O juro igual a CIT, montante igual a capital mais o juro, certo? Então, observem aqui esse exemplo que eu trouxe só para a gente estar praticando essas informações. Quanto renderá de juro
A quantia de 1.800 aplicada durante 5 meses a uma taxa de 2,3% ao mês. Então, nesse caso, como é que ficaria essa situação? Para resolver esse tipo de problema ou problemas semelhantes, eu gosto de organizar as informações antes. Então, eu vou colocar aqui capital, taxa, tempo, juro e, nesse caso, montante, caso seja necessário. E vou coletar essas informações. Quem é o capital que está sendo utilizado? O capital, nesse caso, é de 1.800. A taxa dessa transação, 2,3% ao mês. O tempo dessa transação, 5 meses. E o juro é o que eu quero encontrar, consequentemente irei encontrar também o montante, sendo que ele na verdade pediu apenas o juro. Então, uma coisa a ser observada antes de darmos início à nossa resolução do problema é esses dois cidadãos aqui, a taxa e o tempo, certo? Eles têm que estar na mesma sintonia. Como assim, professor? Se a taxa é mensal, o tempo tem que ser em meses. Se a taxa é anual, o tempo tem que ser em ano. Se a taxa é diária, o tempo tem que ser em dia. Eu não posso ter ou trabalhar com uma taxa mensal dentro de um tempo que está em dias. Eu não posso trabalhar com uma taxa diária, sendo que o tempo está em anos. Mas, professor, o que é que acontece? O que é que eu devo fazer quando isso ocorrer? Simples, transformar. Exemplo, se aqui eu tenho uma taxa diária e o tempo está em meses, basta eu considerar que um mês tem 30 dias e, no caso, eu multiplicaria 5 vezes 30 para eu ter a quantidade de dias que tem 5 meses. A mesma coisa eu faço com o ano. Não esqueçam, sempre transformar e equalizar taxa e tempo, ok? Feito isso, nesse caso está tudo ok, eu vou jogar na minha fórmula que é CIT. Então, o juro vai ser 18.000 vezes a taxa, que é 2,3% ao mês. Um outro detalhe importante também para que a gente não esqueça, 2,3% não vem para cá, nesse caso, com a forma de percentual. Eu vou trazer ela na forma decimal. E o que é 2,3% na forma decimal? Basta eu pegar essa vírgula e caminhar com essa vírgula 2 casas. 1, 2. E coloco a vírgula. Então, nesse caso, nós vamos ter 2,3% é a mesma coisa que 0,023. Então, isso é igual a isso. E é isso que vai vir aqui para a minha fórmula, sempre. Então, 1.800 vezes 0,023 vezes o tempo, que é 5 meses. Daí, juro vai ser igual ao resultado dessa multiplicação, que você pode até fazer usando a calculadora, é permitido dentro desse assunto aqui, usar a calculadora, totalmente didático. E quando você efetuar esse produto, você vai encontrar 207. Então, o juro dessa transação vai ser um juro equivalente a R$ 207, ok? Então, juro R$ 207. Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Tranquilo, beleza. Mas, professor, ele não pediu, mas o senhor colocou o montante aí. Como é que ficaria o montante dessa transação? Simples. O montante dessa transação seria capital mais o juro. Então, o montante seria capital, que é 1.800, mais o juro, que é 207. Consequentemente, esse montante seria 1.800 mais 207, que vai dar R$ 2.007. Esse seria o montante, mas a questão pediu apenas o juro. Então, está respondido aí o nosso exemplo. Praticamos um pouco as informações teóricas que estudamos e vamos dar continuidade respondendo mais alguns exercícios.
Então, olha aí, galera, mais um exemplo de juros simples ou de capitalização simples para a gente poder praticar e estudar. Observe o que foi dado aí, ó. Um certo banco cobra juros simples de 0,3% ao dia para as contas pagas com atraso de até 30 dias. Quando ele diz de até 30 dias, é que essa conta pode estar atrasada 1 dia, 2 dias, 3 dias, 28 dias, 29 dias, 30 dias, mas passou de 30 dias, aí o juro a ser cobrado já vai ser diferenciado, ok? Pedro pagou uma conta de R$50 com atraso de 12 dias, está dentro do prazo. O valor pago por Pedro foi. Então, vamos lá. Primeiramente, como eu já disse a vocês, coletar as informações. Então, eu sei que tem um capital que está sendo colocado na transação, eu sei que tem um tempo, eu sei que tem uma taxa e eu sei que vai ter um juro a ser encontrado. Consequentemente, o montante que é o que ele vai pagar. O capital dessa transação, nesse caso, vai ser quem? R$50, que é o valor da prestação que ele está devendo. O tempo que vai ser colocado nessa capitalização são os 12 dias que ele está em atraso. Então, tempo 12 dias. A taxa é 0,3% ao dia. Percebam já o que eu disse anteriormente, ó. Taxa e tempo. Tempo está em dias, a taxa também está em dias. Então tá ok. Posso dar continuidade à minha resolução do problema. E quem vai ser o juro dessa transação? Com o auxílio de uma calculadora, vocês podem estar fazendo isso sem problema nenhum. Caso façam sem a calculadora, ainda é melhor ainda. Então, o juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. O juro vai ser o capital, que é 50 vezes a taxa, que é 0,3%, que foi que eu já disse a vocês. 0,3%, pega essa vírgula, 1, 2, vírgula. Então vai ficar 0,003, transformando para a forma decimal. Então quem vem para a fórmula é 0,003 vezes o tempo. O tempo é quem? 12. Então, juro é o capital, taxa, tempo. A taxa sempre na forma decimal. Professor, e se eu quiser botar na forma de fração? Eu acho melhor, não tem problema nenhum também não. Só não pode trazer na forma de percentual, ok? Então, juro vai ser igual ao resultado dessa multiplicação, que vai ser 1,8. Nesse caso, R$1,8. Olha o juro que esse rapaz vai pagar. Ele vai pagar R$1,80 de juro pelo atraso de 12 dias, ok? Então, portanto, o montante dessa transação, que é o capital somado com o juro, o montante dessa transação vai ser o capital, que era R$50, somado com o juro, que é R$1,80. Então, eu posso concluir que o montante vai ser R$51,80. Alternativa a ser marcada, o valor que ele pagou no final de tudo foi letra C. R$51,80 é o preço que ele pagou pelo atraso de 12 dias da sua continha. E hoje a gente fica por aqui, pessoal. Essa foi uma aula introdutória a respeito de juros simples. Será passado alguns outros exemplos, outras aulas serão postadas para que a gente possa estar tendo um melhor aproveitamento dessa matéria, desse assunto, ok? Fiquem com Deus. Pois é, pessoal, então a nossa aula terminou aqui. Espero que todos tenham compreendido, espero que todos tenham entendido a respeito do que nós trabalhamos e reforçando que tudo quanto for de dúvida que possa ter ficado, algum procedimento no qual você não entendeu, você pode estar entrando em contato conosco para a gente poder esclarecer essas situações para vocês. Então, de já desejo a todos um forte abraço, bons estudos e até a próxima.